Pessoas que nasceram em lugares distintos, viviam em famílias distintas, em estados distintos, longe quilômetros. Mas quando Deus tem uma promessa e você chama Deus para perto, Deus realiza muito além do que os nossos olhos ou os nossos ouvidos podem ver. Então a nossa hashtag de hoje é: estou vivendo uma promessa. Não estou só crendo. Eu não estou só ouvindo, eu estou vivendo uma promessa e debaixo de promessa. E você e eu precisamos ser como Jabez. Olha para a circunstância e chama Deus para dentro dela. Olha para o ambiente e chama Deus para dentro dele. A família, você olha para a sua família disfuncional como a minha era, faz o seguinte: Cará Adonai, chama Deus para dentro dela. E eu tenho certeza que grandes serão os testemunhos que nós vamos contar na presença de Deus. Esse é o nosso devocional, já falei demasiadamente, mas a bênção é grande. Olha aí que maravilha. Queridos, eu estou aqui hoje, depois desse devocional, eu quero agradecer esses dois lindos que estão aqui, esse casal maravilhoso. O marido nem estava no script, mas eu falei para a pastora Selma hoje, eu vou botar o maridão lá, para pelo menos o maridão dar um bom dia, paz do Senhor para os irmãos, que o marido eu descobri que canta, daqui a pouco o marido está pregando, meu Deus! E aí se alguém falar, como assim? Aí você fala, estou vivendo uma promessa. Vai ser bênção de Deus. Nossa querida ministra de Deus, cantora Ariadne Souza. Seja muito bem-vinda, paz do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Obrigado. Eu que agradeço. Por aceitar o convite. Aqui na Lapela é tudo mais tranquilo, né? O microfone fica aí, só eu que tô preso aqui, tô amarrado aqui nesse microfone. E comigo está aqui também o nosso querido irmão Pedro Matheus. Querido, ele é um Pedro calmo, tá? Ele não é Pedro igual da Bíblia, não, que ele é sossegadão. Pedrão, obrigado por ter vindo. Deus abençoe sua vida poderosamente, tá bom? É isso aí. Quando vocês forem falar, vocês só falar, porque o microfone tá aí, tá bom? Quer chegar mais perto aqui da mesa um pouquinho? Isso, aí ó, Pedrão, quando você for saudar os irmãos, a sua câmera é aquela ali. E da nossa querida irmã Ariadne, a sua câmera é aquela ali quando quiser falar com os irmãos. E qualquer coisa, se quiser de repente falar comigo, você pode olhar para amigo aqui. Mas vamos lá. Nossa querida irmã Ariadne, tem muita gente aqui já mandando a paz, a bênção. A live hoje aqui tá explodindo. Irmãos, eu vou começar a cantar, Pedro, porque eu sou prego, irmão. E não dá muita audiência. Eu trago quem canta. Trouxe o Quaresma. Bombou. Trago a Ariadne hoje, já tá bombando. Eu acho que eu vou cantar, porque pregar não tá ajudando muito. Mas é bênção de Deus. Minha irmã, nós já vamos começar a nossa entrevista. Eu quero aproveitar muito a vinda de vocês aqui, mas eu quero que vocês usem aí o tempo aí para vocês saudar os irmãos aí. Na sequência eu já começo a fazer pergunta. Oi, gente, a paz do Senhor, bom dia, como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui hoje com o pastor William, nessa emissora maravilhosa, falar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa história. E é uma honra estar aqui juntamente com vocês. Creio que será uma bênção esse tempo aqui. Em nome de Jesus. E aí, Pedrão? Cumprimenta o povo aí, profeta. Paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui acompanhando minha esposa, juntamente com o pastor William. É uma honra estar aqui. Eu não, como ele disse, eu não estou no script para estar participando, mas ele me chamou, estou aqui para cumprimentar os irmãos, desejo um bom dia para vocês e aproveitem. Amém. É isso aí, então a nossa hashtag de hoje, estou vivendo uma promessa, e com base nisso, Ariadne, a primeira coisa que eu quero perguntar a você, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, quem é a Ariadne Souza, como pessoa. Muitas vezes a gente só conhece cantando, só conhece com o microfone na mão, em cima de um altar. Mas quem é a Ariadne? Conta um pouquinho pra gente aí quem é a Ariadne, família, pra gente conhecer você um pouquinho. Bom, desde muito nova eu sempre tive a petição pra música, né? Na verdade, toda a minha família. Então eu cresci nesse meio musical, cresci nesse meio de cantores. Meu pai canta, minha mãe canta, minha avó, minha tia, todo mundo. E hoje
Ariadne é uma mulher, né? Que eu me tornei mulher, É, né? A gente sai agora- da fase de menina depois que casa. E eu me tornei uma mulher mais sensível à voz de Deus. Porque muitos acham que ter um ministério, estar nas redes sociais é fácil. Ah, eu quero ter. É difícil. Mas estou aqui lutando, sempre sonhando, sempre crendo nas promessas do Senhor. Porque eu creio que Ele tem muito a realizar. Hoje eu já sou casada, graças a Deus. Aleluia! Graças a Deus, Deus me deu um marido excelente, um marido incrível, que tá sempre me acompanhando. Sempre eu falo, meu bem, amanhã tem que acordar 8 horas. Tá bom, tá lá, tá sempre comigo. E Deus tem abençoado, Deus tem feito coisas grandes. Pra honra e glória do Senhor. É isso aí. Então vamos lá. Então a família toda, então você já vem Sim, de uma família voltada para o amém. trabalho musical. Sim. Mas isso voltado para a questão do evangelho ou a família já tem esse talento natural, independente de ser na igreja ou não, já existe esse talento natural para música e outros parentes são envolvidos com música. Explica um pouquinho pra gente, porque eu gostei disso, eu não sabia. Então para mim tudo é novidade, que eu não tenho script aqui, eu só Sim. tenho as perguntas. Então vamos lá que eu vou... Então, meu pai, ele sempre tocou guitarra. Meu pai toca tudo. Meu irmão é baterista, meu irmão Abner, ele atualmente mora no Rio de Janeiro. Eu toco violão, minha tia canta. E assim, eu cresci no berço evangélico, então Tá. todos da igreja. Ah, ok. Todos sempre no evangelho, todos sempre buscando a Deus. Minha avó se converteu já tem uns 30 anos, então assim, eu aprendi tudo que eu vivo hoje, eu devo muito à minha avó também, porque minha avó, mesmo eu tendo crescido em berço evangélico, tem aquela parte na adolescência que a gente fica meio rebelde. Ah, claro, E né? aí minha avó sempre me puxando, Ariadne, monte, sempre subindo monte, descendo monte. Inclusive nessas idas e vindas, Deus me fez muitas promessas subindo o monte. Minha avó é uma das mulheres, assim, referência na minha vida. Minha mãe também, minha mãe canta, minha tia. Então, assim, eu vivo isso desde pequena. Que eu não tenho aqui, mas tem foto até minha com o microfone, 2 anos já. Então, eu sempre tive essa aptidão mesmo para música. É um chamado, né? Sempre tive esse chamado, E quando me perguntavam, Ariadne, o que você quer ser quando crescer? As pessoas falam médico, as pessoas falam isso, aquilo. Eu falo, eu quero ser cantora e eu quero fazer show. Nada mais, assim, na minha vida tem outro sentido a não ser cantar e adorar o Senhor. Não tem nada que eu faça que... Que não seja voltado a cantar. Exatamente. Então, desde menininha, desde novinha, você falou assim, não, isso aqui a minha vida vai Com ser 7 essa. anos eu já falava, é isso aqui que eu quero. Aí eu já até falei, não, tem que fazer uma faculdade, mas toda vez não... Se for fazer uma faculdade, fazer Não. faculdade de música. É tipo isso. Aí, deixa eu perguntar então. Então a sua vozinha, ela é, dentro desse mover de Sim. Deus na sua família, ela é a matriarca de vocês, então. Isso. Ela é o elo entre as promessas de Deus e vocês, ela é o elo, é isso? Sim, minha avó, ela é uma mulher de Deus. Assim, eu conheço muitas mulheres e homens de Deus, mas minha avó é a minha referência, sabe? A gente busca muito... Tem pessoas que buscam referência fora, Claro. mas graças a Deus eu tenho uma referência que tá dentro de casa, dentro da minha família. E minha avó nunca deixou de orar por mim. Nunca. Minha tia também, meu Deus. Sempre, antes de eu casar, ela me acompanhava para as viagens. Inclusive, quando eu conheci o Pedro, minha tia estava comigo, me acompanhando. Então, graças a Deus, eu sempre tive esse elo com elas. Que coisa. E assim, de fazer uma pergunta para você. Como que o apoio da família, ele sempre foi pleno, então, para que você tivesse uma vida na área Sim. musical, artística, ou algum conselho da sua mãe? Precisa fazer uma faculdade, tenta conciliar. Como é que foi? A minha mãe hoje, ela não fez faculdade, só que ela é uma mulher assim, muito guerreira. Muito guerreira. Ela Sua mãe diplomada na escola da vida, né? Que a gente fala, né? Sim, na Diplomada na escola da vida. Tem a empresa dela, incrível, uma mulher guerreira. E ela nunca, tipo assim, minha avó falava, Ariadne, você tem que fazer uma faculdade e tal. Eu vou, mas não quero, não gosto.
Assim, se eu pegar um livro, eu vou dormir. Que eu não gosto de ler, eu não sou assim. É mais o Pedro que gosta, ele tem um monte de livro, pega lá a Bíblia para estudar, mas é ele assim. Só que em questão disso, minha família sempre me deu muito apoio. E teve até quando eu perdi o meu Instagram, eu chorei muito. Isso é um testemunho, eu chorei muito. Eu tinha 21.800 na época, foi em 2021, se eu não me engano. E aí eu perdi meu Instagram e minha avó, assim, eu chorava. Eu falei, não quero mais, não vou mais cantar. Porque assim, Deus não tirou, bem rebelde, Deus não tirou? Então aí é por conta dele, eu não quero saber. Falei assim, aí eu chorava assim na beliche na época. Aí minha avó veio assim e falou, pare de chorar, sua boba, Deus vai te dar em dobro. Você sabe o quanto que eu lutei pra chegar em 20 mil seguidores? Pra eu chegar no dobro, vai demorar anos. E assim, em pouco tempo eu tava batendo 100 mil, 120, 300. E Deus vai fazendo assim. Então minha mãe, eu falo assim, toda a minha família me apoia, mas a minha mãe é a principal, assim, de tá sempre ali. Minha avó não mexe muito em rede social, minha tia. Mas minha mãe, se eu entrar no quarto dela, se eu ir na empresa dela, ela vai estar me assistindo, vai ter alguma coisa. E ela sempre me apoiou. Sempre. Meu pai, todo mundo. E é muito bom saber que a gente tem o apoio de quem a gente ama, né? Porque isso deixa mais leve. Então essas duas eu poderia então classificá-las. A avó como farol e a mãe como âncora. Minha mãe e minha tia, sim. Minha mãe então sua mãe e sua tia foram âncoras para você e Sim. sua avó foi o farol, né? Então você, para olhar para Jesus, claro, ele sempre tudo, mas você olha para sua avó, que Sim. é o farol de uma vida com Deus, Sim. e a sua mãe e a sua tia se tornaram âncoras. Então, Sim. tipo assim, toda vez que você queria virar a pipa voada, elas puxava você para baixo e dizia, vai para onde, menina? Minha avó, até para eu sair na minha adolescência, assim, que minha mãe sempre trabalhou muito. Na verdade, eu cresci com as duas, porque, pra quem não conhece minha história foi um pouco, como que fala? Conturbada, né? Desde criança eu tive uma história bastante conturbada, assim, familiarmente falando. Tá. E assim, até minha avó, ela sempre foi muito cuidadosa. Então, assim, até pra eu sair na adolescência, pra onde vai, com quem vai. Então, assim, ela sempre teve esse cuidado. E graças a Deus eu sempre me mantive na reta. Às vezes rebeldia, assim, não quero saber, não, tal. A gente sempre volta. Minha tia, eu falo dela, assim, com muito carinho, porque teve um momento que eu não tinha ninguém pra me acompanhar nas agendas. Eu falei, eu vou parar de atender a agenda. Na época eu nem conhecia o Pedro. E aí, eu falei, vou parar. E minha tia falou, não, você não vai parar. E mesmo ela passando por coisas dentro da casa dela, ela falou, eu não largo mão, não abro mão da Ariadne. Então, eu acho que o princípio de caráter é ter a gratidão. Né? Sim, ter sim. gratidão, tenho muita gratidão por tudo que elas fazem até hoje, né? E aí, depois que eu casei, ela parou, o Pedro começou a me acompanhar mais e tal. E aí ela largou, a minha tia trabalha com minha mãe atualmente, e tudo que ela precisava, minha tia dava uma pausa, ó, Esté, eu vou lá com a Ariadne, minha mãe vai. Então a gente fez várias viagens juntas, vários perrengues, mas faz parte, tudo pra amadurecer. E aí, deixa eu aproveitar então esse gancho, que eu tô até pensando numa coisa aqui depois, numa outra proposta, num outro podcast com vocês dois. Depois a gente vai conversar sobre isso, vamos ver o que a gente consegue acertar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você é muito nova. Quantos anos você tá agora? 20. Então, você tem 20 anos. O Pedro tem? 22. O Pedro tem 22. Vocês são bem novos, são mais novos até do que meus filhos. E aí você. O Éder tem 25 e a Maria Clara fez dia 24 agora, dia 4 de junho. Sim. E o Éder faz 26 agora, dia 18 de março do ano que vem. Sim. 23 de março do ano que vem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você nova, toda dificuldade da juventude e da adolescência, você trouxe um gancho aqui que é importante. Porque muitas vezes a gente está debaixo de uma promessa. Sim. E as coisas começam a ficar um pouco conturbadas. Tem gente que até fala, nossa, quando Deus não tinha promessa nenhuma, tava tudo bem. Deus me fez uma promessa, virou tudo de cabeça para baixo. Qual foi o caminho que você encontrou, Ariadne, para manter os seus olhos nessa chamada que Deus tinha, nessa promessa que Deus tinha para você? Não precisa nem entrar em detalhe, só quero saber o detalhe de como você se colocou diante de Deus nessa questão dessa
conturbação familiar, porque muitas vezes um adulto não sabe como continuar olhando para Cristo, às vezes é um problema que dá no casamento, a pessoa abandona Jesus, abandona a igreja. Qual foi o caminho que você encontrou para se manter debaixo da promessa que Deus tinha para você nessa questão desse momento conturbado familiar, ser uma menina muito nova? A oração. A oração move montanhas, né? E assim, até hoje, às vezes a gente fica com alguns traumas, algumas coisas assim. Só que Deus sempre foi muito meu amigo, né? Sempre muito bondoso, muito fiel. E eu achei esse refúgio nele. Porque se eu fosse olhar para um lado, para o outro, Ariadne Souza não existiria, Ariadne Mendes de Souza Ferreira não estaria aqui para contar, para testemunhar. E a oração foi a base de tudo. Como eu falei, eu sempre subia monte, descia monte com minha avó, joelho no chão, boca no pó, pegava o saco de lixo, colocava lá para ajoelhar, levava o violão. E foi assim que eu fui seguindo. E por mais que muitas coisas doía em mim, eu só podia falar para Deus. Porque para não criar muitas... Como que fala? Pra não criar muita contenda, coisa assim. Então, eu sempre fui de me calar. Sempre me calo, às vezes não falo nada com ninguém, fico na minha. Guarda para ti. Exatamente. Então, aí eu fico mais na minha, sempre falando com Deus. Quando tá tudo ruim, eu tô lá orando, falando, Deus, você está vendo? Não dá pra fazer nada, tá nas suas mãos. Então foi assim que eu consegui vencer muitas coisas e venço muitas coisas, na base da oração. Então podia, né, Pedro, em vez de deixar Ariadne Souza, colocar Ariadne do Coque. Podia deixar Ariadne do Coque, que era minha de oração, mas isso é muito bom. E eu quero fazer uma pergunta para você, que eu acredito que é uma dúvida de muita gente. Sim. E qual é a pergunta? Ariadne, existe diferença entre ministério e profissão? Por que eu estou te falando isso? Na vida do pregador é um pouco diferente. Sim. Então ninguém se vê profissionalmente como pregador. Sim. Por mais que já tentaram de algumas formas agenciar pregador e etc e tal, não funciona. Não funciona. Mas na vida musical ou instrumentista, né, que é os musicistas, seja na área do canto ou na área da instrumentalização, do cara tocar um instrumento, como é que você vê isso, irmã? Existe diferença entre profissão e ministério, ou ainda que chamem de profissão, você só tem que encarar aquilo como ministério? É uma dúvida que muita gente tem. Não sei se eu deixei você no estreito com a pergunta, mas é uma dúvida que muita gente às vezes fala mal. Sim. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre essa nova bênção que chegou para sua vida. Mas e aí, como é que faz, Ariadne? Profissão, é ministério, junta as duas coisas ou é uma coisa só? Como é que funciona esse negócio? Eu vou responder essa pergunta com uma das frases nas minhas orações que eu sempre faço para Deus. Tá. Eu não quero ser só mais uma. Mas para ser mais uma tem muitos por aí. E eu falo que para mim é o meu ministério. Eu não... Porque assim, tem cantores, cantoras que se veem como um produto. Ah, não, eu sou cantora tal, sou fulano de tal, e eu não me vejo assim. Eu me vejo como Ariadne Souza, adoradora. Então, assim, é o meu ministério. Mesmo que eu esteja numa igreja pequena, numa igreja grande, pra mim não muda. Se eu posso estar fazendo show, pra mim não muda. Mas a questão da profissão, pra mim, na minha visão, entra quando a gente, por exemplo, grava um clipe. É claro que é pra alcançar muitas pessoas, muitas almas, que esse é o objetivo, alcançar muitas almas pro reino. E só que, querendo ou não, isso vira um trabalho a partir do momento que você tá lá. Você tem que estudar aquela música, você tem que ler mais a Bíblia, orar mais, buscar mais. E entra essa questão da profissão nesse sentido. Por exemplo, eu tô na gravadora, eu tô trabalhando nessa gravadora, eu estou gravando clipes, eu estou gravando canções através dessa gravadora. Só que em questão mesmo fazendo show, não é tipo uma profissão ali pra mim. Eu estou indo buscar almas pro reino.
sabe? Então, essa questão de ministério e profissão, para mim, eu vejo como ministério. E a profissão entra quando você tá ali trabalhando mesmo pra você gravar um clipe, lançar alguma coisa. Tem a questão do marketing. Você ir lá no Instagram, gente, você já ouviu hoje, tal. Isso é um trabalho, né, também. Acaba sendo um trabalho, mas de esta, ministério, pra mim. Então, por que eu fiz essa pergunta, Ariadne? Porque existem pessoas que são críticas ferrenhas. Sim. São críticas ferrenhas, incisivas, de tipo assim, não, então se você canta, se você tá numa gravadora, se você faz trabalho, então não é ministério. Aquilo ali você não tá fazendo para Deus, tá fazendo para você, para ganhar dinheiro. Mas aí eu fico pensando, tá, beleza. Guardadas as devidas proporções, algum rei deixou de ser rei porque Deus queria usá-lo? Não. Exatamente. Não é? Porque o rei tinha uma posição social, tinha a posição política, Sim. e tinha a posição religiosa, mas ele não deixou de ser rei. Sim. Só que aí agora vem a questão, amiga. Agora vem a questão. Muitas vezes a gente vê exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram ministério, esse ministério se ampliou por uma ação social, por lidar com o público e acabaram perdendo a mão. Uhum. Como você, talvez ainda, mas que você canta desde muito cedo, mas assim, muitas pessoas se perdem muito rápido porque elas não seguram a mão, Pedro, elas perdem a mão quando chega nessa questão, porque é bênção, Sim. é ministério para Jesus, para Jesus, para Jesus. Só que aí isso te leva para a questão social. Então você vai ser convidado para estar em lugares, você vai ser convidado para andar com pessoas, Sim. você vai ser convidado para N situações e tem gente que perde a mão. Como você, Ariadne, como que você trabalha isso na sua cabeça e mais do que na sua cabeça, como você trabalha isso na sua alma para que você não vá para esse caminho, não perca a mão e não se esqueça que você está debaixo de uma promessa, vivendo uma promessa ministerial, e essa promessa te traz esses benefícios. Sim. Que são benefícios, você conhecer pessoas que nunca imaginou na vida, viajar para lugares. Eu mesmo estou indo agora semana que vem para o Chile, através da minha vida ministerial. Glória a Deus. Não estou indo lá para conhecer Farellones, Vale Nevado, nada disso. Estou indo para ministrar durante 6 dias consecutivos. Sim. Mas estou indo conhecer um novo país. Glória a Deus. Aleluia! Estou indo conhecer, fazer igual a Giovana, né? Glória! Estou indo conhecer um novo país. Mas é por causa do ministério. A gente não pode perder a mão. Como que você, Ariadne, vê essa situação? Como manter a alma, tanto a cabeça quanto a alma no lugar? Como é que você vê essa situação, amiga? Reconhecendo que eu não sou nada. Porque a partir do momento que Deus me deu, então se Ele me deu, não é meu, é dele. A partir do momento que Ele quiser tirar minha voz, Ele tira. A partir do momento que Ele quiser me dar um nódulo na garganta, Ele coloca. Então, assim, eu penso que nunca será sobre mim, Pastor William. Nunca será sobre uma voz bonita, sobre ter seguidores, sobre conseguir alcances grandes. Para mim, nada disso, é claro, é muito bom. É consequência do nosso trabalho. Benefício, né? Isso. Benefício. Sim, é consequência do nosso trabalho. Só que quando a gente reconhece que nós não somos nada sem Cristo, muda tudo. Eu posso estar... Eu sempre peço para Deus para sempre colocar ainda mais humildade no meu coração. E minha avó, sempre trazendo minha avó para conversa, fala, Ariadne... Como que é o nome da avó, amiga? Nalva. É de Nalva, mas Nalva. Porque só Irmã senão a gente Nalva. vai chamar ela só de vozinha. O dia que encontrar com ela, tudo bem, Sim, vozinha? Sim. Minha avó, ela sempre fala, Ariadne, ó, cabeça aqui em Cristo, pés no chão, cuidado. Toda vez eu vou pra algum lugar, ó, sorria. Que às vezes eu tenho a cara fechada normalmente. Às vezes eu entro, não sei, você já percebeu, mas eu entro no culto, cultuo, acabou o culto, envolvido sempre, acabou, vou embora. Eu sou muito assim, fechada, né, amor? Eu sou muito assim. Ela, ó, sorria, sabe? Cumprimenta direito, assim, pô, mas eu sei disso. Ela, não, é só pra lembrar. Então, assim, é só pra lembrar. Porque eu tenho a cara, assim, fechada, mas eu sou muito legal, gente, eu juro pra vocês, eu sou legal. E aí, nessa questão, Pastor William,
é sempre colocando Deus no centro de tudo. Deus no centro de tudo, nada sai do controle. E por mais que eu possa chegar em lugares altos, que eu creio que eu tenho promessas, Deus falou. E quando Ele fala, Ele cumpre. Pode demorar, como muitas promessas para eu chegar até aqui demorou. Chorei muito, mas Deus faz. Então, sempre com Ele no centro, a gente entende que nunca será sobre nós. Sempre será sobre Ele. E como lidar com a vaidade da rede social? Eu sou muito tranquila nessa questão. Tipo assim, as pessoas... Quando acontece de alguém parar pra tirar foto comigo, exemplo, eu tô na padaria, que já aconteceu. Hoje eu vou tirar foto, viu, gente? Já aconteceu de estarmos no shopping, ou até mesmo tava no Rio de Janeiro, no Rio, em Cabo Frio, e eu tava no shopping com minha mãe, com meu pai, e eu vi a Ariadne. Eu olhei pra trás, o menino, não, quero tirar uma foto com você, sou muito sua fã. Só que depois, quando a pessoa sai, véi, que isso? Eu não sou acostumada, eu sou muito... Depois que eu perdi o meu Instagram, eu creio que isso me amadureceu muito, porque eu falei pra minha avó, trazendo à tona, eu falei, vó, como que eu vou conseguir ganhar tantos seguidores de novo? Eu tava apegada nos seguidores. Eu tava apegada no que eu tinha conseguido. Quando Deus tirou, eu falei, então tá bom, já que Ele tirou, ok. Só que quando eu comecei, foquei meus olhos em quem? Cristo. E começou a acontecer as coisas assim. Então hoje eu sou muito tranquila nessa questão de Instagram. Ariadne, você tem 800 mil seguidores, ok, sou Ariadne, tô aqui, isso pra mim não muda. Posso estar em Minas, posso estar em Brasília, posso em qualquer lugar do mundo, pra mim isso não muda. Porque o que vale pra mim é a essência, é o caráter. E isso eu busco sempre ter, né? Continuar tendo, porque eu cresci assim, então é isso. Antes eu tinha mais apego nessa questão, só que Deus me ensinou que isso não é tudo. Nada, gente. Visualizações, seguidores, viralizar um vídeo não é tudo. O que vale mais é você ter a presença do Senhor. Porque muitas pessoas hoje pode ser muito grandes, mas que adianta ter tudo e não ter nada, que é o mais valioso. Então hoje, pra mim, sou zero apegada, assim. Fico muito feliz. Tô com a meta aí de rumo a 1 milhão até o final do ano, que é uma marca, assim, muito grande, mas não me apego. Não me apego. Esses tempos atrás, se eu não me engano, uns 2 anos atrás, esse Instagram atual acho que tinha 100 e pouco mil seguidores, ele tinha sido desativado. Falei, tá bom, se for da vontade de Deus, vai voltar. Não chorei, tentei, né, ali, mas criei outro reserva na época. Aí depois voltou. Amém, voltou, bora continuar trabalhando. É assim, hoje eu sou assim. É isso aí. Tem bastante gente aqui mandando. Ela é linda, ela é linda. Obrigada. Ela é maravilhosa. Eu não vi um comentário pra mim aqui. E eu sou âncora do programa. Misericórdia, Senhor. Obrigada, gente. Tô brincando, viu, irmão? Tô brincando. Deus abençoe. Então, assim, tem muita gente mandando aqui. Deixa eu mandar um abraço. Mandar um abraço aqui pra minha amiga Letícia, que tá lá em Mogi. Deus abençoe sua vida, Letícia. Uma bênção de Deus. Lê, vai dar tudo certo, viu, irmã? Letícia vai estar pregando terça-feira lá na cidade dela. Vai ser bênção de Deus. Em breve, quem sabe, ela vai se tornar minha aluna. Eu tenho uma pergunta, amiga. Quer dizer, muitas perguntas, né? Ainda tenho que fazer tudo. Tenho que marcar um outro programa para vir. Sim. Mas te fazer uma pergunta. Para quem canta, você acha que é, como diz o apóstolo Paulo, lícito necessário o aprofundamento do conhecimento bíblico ou só o talento e decorar as canções já é o suficiente? Você acha que um cantor, um ministro da música precisa ter formação? Essa pergunta agora é pergunta de crente, hein, meu? De evangélico. Então, você acha que o ministro da área da música precisa ter com toda formação? certeza, com toda certeza. A gente tem que se aprofundar cada vez mais na Bíblia, que a Bíblia é o centro de tudo. Eu digo por mim, preciso aprender mais, porque,
Graças a Deus, Deus me deu um marido muito crente, pastor William, muito crente. Irmão, ele é irmão Ele mesmo. é. Às vezes quando eu tô desviada, assim, no sentido de tá muito estressada, meio atribulada, assim, ele, ó, a Bíblia fala isso, isso e isso. Então, muita coisa hoje eu aprendo com ele. Aprendo muito, muito, muito com Pedro. E aí, eu acho que sim, a gente precisa. Acho não, tenho certeza, a gente precisa se aprofundar mais. Por quê? Não é só cantar. Por exemplo, eu vou lá num show, faço um show, ou até ministrando na igreja, e tem alguém que precisa não só ouvir um louvor, mas precisa ouvir uma palavra direcionada por Deus. Se eu não souber uma história da Bíblia, tá fazendo o quê ali? É o básico, é o mínimo que a pessoa precisa, é um ministro de louvor. Tanto que na Nova Vida, eu tenho aprendido muito isso, porque eu sou ministra do louvor. E precisa ter uma ministração, a gente precisa ter uma ministração ali montada para ministrar. A gente precisa ter uma ministração ali montada para ministrar. E aí, da última vez que eu ministrei, eu tava toda nervosa, porque assim, o jeito que Deus me usa é um jeito, assim, mais espontâneo, vamos dizer, no sentido assim, ele coloca na minha boca e eu vou falando. Entendeu? Então eu não consigo ali elaborar igual o senhor mestre, não consigo elaborar tanto quanto. Gente, na minha primeira pregação, o pastor William que me conduziu. Inclusive, eu acho que não passou nem de 15 minutos, que eu falei muito rápido, mas deu certo. Inclusive, super indico aqui o mestre. Isso, fala pra eles mesmo, amiga. Gente, super indico, que é um homem de Deus. E assim, igual eu tô falando, na Nova Vida tem os nossos líderes, né? Ó, você vai ser... Porque lá tem um ministro da noite e tem os back. Então a gente tem que ministrar. E eu não era assim de pegar pra ministrar, de falar uma história da Bíblia, só que eu tô aprendendo a fazer isso na Nova Vida. Ou seja, é muito importante também você ter uma congregação, você cear, você estar lá. Não é só viver aí. Já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, né? Sobre a importância de congregar. Porque muita gente vai pro ministério. Sim, e assim, agenda, se deixar, a pessoa bota você pra contar em nascimento de criança, em velório, aniversário, chá de bebê, chá revelação, casamento, tudo. Sim. Tudo. Se deixar, a pessoa, qualquer coisa que tiver... Eu tenho uma... Não é uma ordem, eu tenho uma restrição para quem fecha minha agenda, né? Minha assessora maravilhosa, Isa, te amo. Eu falo, não marca nada no segundo domingo do mês. Ceia na minha igreja. E aí, porque assim, eu posso conhecer 30 igrejas no mês. Se eu não parar para ir na minha, não dá, eu tenho que ser corpo. Você oferece para os outros uma coisa que você não tem. Exatamente. É isso? Posso estar falando besteira, mas... Não, é isso. Você tá lá, crente, tal, mas tá, você congrega? Você, por exemplo, onde o Pedro congregava, agora eu acho que não canta alguma coisa assim, não canta quando não é da região. Precisa ter lá uma carta, ó, congrego em tal igreja, assim, porque eu acho muito importante isso. Na verdade, é uma carta de recomendação. A Assembleia de Deus usa bastante para saber se a pessoa está em comunhão, se ela é como se fosse um testemunho. Se ela é ovelha, para ela não ficar usando o nome do ministério para estar por aí. Porque e aí acaba acontecendo algum problema. Exatamente, às vezes ela está em um escândalo, algo do tipo, aí vai em outra congregação cantar. Aí acaba queimando a imagem dela, a imagem do pastor daquela igreja, porque o pastor, como se diz, que pastor é esse que não cuida da ovelha? Exatamente. Entendeu? Então, por isso que ela tem essa questão da carta de recomendação. Pessoal, acho que vai ter que fazer aqui a parte 2, não vai ter jeito não, porque o assunto tá rendendo e minha cabeça tá assim. Mas, Ari, vamos lá. Ó, o tempo tá chegando. É muito difícil. 1 hora de programa, Deus. Parece muito, mas quando você começa a fazer e tá muito bom, ele fica pouco. Aqui, ó, uma pergunta da pastora Selma. Não sei se você vai conseguir, mas eu acho assim, ela tá falando assim, pergunta pra ela qual é a canção favorita. Eu não sei se tem uma canção favorita. Tem. Qual que é? É uma que inclusive viralizou no meu Instagram. Em março. Tá com 11 milhões aí. Ah, meu Deus, eu preciso cantar, eu tô pregando, Pedro, eu tô fazendo errado. Ninguém viu. É uma canção que tem outras cantoras, só que eu gosto da minha voz. Amo, sou muito fã. Inclusive, postei ontem de novo uma canção Como é? Canta um trechinho.
Vai. Eu te vi perdendo pra poder ganhar, eu te vi descendo pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça pra você cantar, te enchi de força pra me adorar. Eu te levantei para profetizar que os ossos secos viverá. Amo essa. Meu Deus do céu, ó o Beck, ó o Beck. Meu Beck eu não sei fazer. Pastor William tava faxinando minha casa nesse dia. Eu acho que o Pedro, não sei se o Pedro tinha saído, se ele tava trabalhando, não me lembro. Tava em casa. Tava em casa? Eu peguei, comecei assim, eu tava passando por uns processos nessa questão toda de ministério, porque por mais que a gente tenha promessas, às vezes Deus vai nos esconder. E vai doer, vai machucar, mas a gente vai estar sendo fortalecidos, tá? Estamos sendo fortalecidos. E aí, nesse dia, eu tava faxinando a casa, e aí veio essa canção na minha mente. E quando eu comecei meu ministério lá com 12 anos mesmo, de ir nas igrejas, eu peguei e cantava esse louvor, assim, gostava muito. E eu peguei, coloquei na janela lá do escritório, comecei a cantar. Eu te vi perdendo. E aí, assim, em um dia bateu 500 mil. No outro dia, em 2 dias, já tinha 3 milhões. Aí hoje já tá com 11 milhões, pra honra e glória do Senhor. Quem sabe eu consiga regravar. Vamos esperar, né? Tudo um processo. Estou vivendo uma promessa. Estou vivendo uma promessa. Não tem impedimento para Deus fazer nada. Sim. É ou não é? É verdade. Eu creio. E aí, amo essa canção. É uma canção que fala muito comigo. Tem outras, mas eu acho que essa é uma das que fala muito comigo. É isso aí, gente. Meu Deus, ó, o pessoal tá pedindo parte 2, eu também tô pedindo parte 2. E aí, sabe o que eu queria? Sabe o que eu gostaria muito? Sim. A gente tá indo pro Chile agora, sexta-feira, e nós vamos passar lá 9 dias, eu e a pastora Selma ministrando no Chile, com a graça de Jesus de Nazaré. Amém. E eu queria fazer um outro programa com vocês aqui, mas eu queria vir falar com vocês, eu queria falar sobre relacionamento. Sim. Aí eu não sei se vocês aceitam. O que você acha, Pedro? É bom. Principalmente jovem. para quem tem dúvidas relacionadas à distância. Porque eu já conheci pessoas que falam, para mim isso não quer funcionar. Eu era um dos que falava, entendeu? Mas Com a língua. Eu também, tá? é algo bom, é bom sim. É um tema Então, ó, interessante. pessoal, ele já deve... Relacionamento cristão. Claro. É papo de crente, meu. O programa aqui chama crente. Simplesmente Igreja, meu. O programa chama Simplesmente Igreja. Papo de crente, de irmão. Então, gente, assim que a gente voltar, vou fazer o seguinte, vou falar pra pastora Selma chamar a Isa, Sim. pra conversar com a Isa, e aí pra ela poder ver na agenda de vocês uma sexta-feira pra gente poder fazer parte 2. A gente faz sobre relacionamento e a gente vai fazer outros. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acharam do programa. A gente está no finalzinho, daqui a pouco já vou orar. Parece que passou muito rápido. Passou muito rápido, eu cheguei atrasada também. A gente está aqui, a gente está cerca de 40 minutos fazendo o programa ininterruptamente. Parece pouco. Uma pregação de 40 minutos, a gente dá conta nem de ouvir. É muito. Verdade. Mas vamos lá, Ariadne, para a Tela da Verdade, do Simplesmente Igreja, o que você achou do programa? Fala aí. Gente, programa incrível, pra mim foi uma honra participar. E olha, sempre foi meu sonho participar de um podcast assim, de responder perguntas assim. Glória! O primeiro, gente, que eu tô participando, mas tô muito feliz esse convite. Pastora Selma, Pastor William, sempre, né, aqui orando, né, pro nosso ministério, muito feliz de estar aqui, principalmente com meu esposo, gente, é muito bom ser casada, eu amo ser casada. Em nome de Jesus, a gente volta, vai ter parte 2 aí pra vocês. É isso aí. E aí, Pedro? Lente da Verdade, os irmãos aí. Bom, meus irmãos, foi um prazer estar aqui com vocês. É muito legal essa questão de podcast, gera uma proximidade, né? A gente acaba conhecendo a pessoa, que nem, como foi dito, Ariadne Souza no Instagram, Ariadne Souza fora. Parece... Nem tudo é Instagram, a gente vê que a pessoa tem os seus problemas, tem sua vida pessoal, mas muito legal a iniciativa do programa aí, muito top. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final do Simplesmente Igreja. Vou fazer uma breve oração, mas você está vendo aí na tela
Ariadne Souza BR com Z, Isso, certo? com Z, gente. Ariadne Souza com Z. E também não é Ariadna, é Ariadne. 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 Então tá aí, ó. Você que segue Ariadne, você vai ter que seguir o pastor William também. Sim, vai lá, tá gente. Bom? Então tá aí, ó. Sou.william é o meu Instagram. Ariadne Souza, você que não segue ela ainda, segue. Queridos, você que pode nos ajudar nessa empreitada da viagem do Chile, estamos precisando de apoio. Tá aí o QR Code do lado esquerdo da sua tela, tá bom? O direito ali é da nossa emissora e tá a chave Pix para você nos ajudar, para a gente continuar com o programa no ar e também nos ajudar no trabalho missionário. Querido, cheiro no coração, amo vocês e a minha oração nesse momento é: Pai, em nome de teu filho Jesus, te agradeço pela vida desse casal que esteve comigo hoje, Senhor, na programação. Obrigado pela vida do Pedro, obrigado pela vida da Ariadne, Senhor, que são um testemunho. Ó Deus, que mesmo novos, ó Deus, cada um à sua maneira, dentro do seu tempo, na forma do Senhor, ó Deus de poder, foi moldado por ti para que hoje estivessem juntos nessa empreitada, vivendo esta promessa, tanto como família, tanto para como ministério. Guarda a vida deles, Pai, em todas as áreas. E este irmão e esta irmã, Senhor, que está me ouvindo, que participou da programação hoje na audiência, e todos os programadores dessa emissora, nós estamos vivendo uma promessa. Nada aqui é no nosso esforço, no esforço da nossa carne, da nossa sabedoria. Tudo tem vindo do Senhor. E como diz a tua palavra, porque é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, Pai, eu te louvo, te glorifico. Que cada irmão e que cada irmã, em nome de Jesus, levante a cabeça hoje e diga: independente da circunstância, eu estou vivendo uma promessa e debaixo de promessas. Assim eu oro, agradeço a ti por mais essa sexta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo.